eu não vou resistir isso, né? E vou ficar sem minha melhor amiga, mas aí pedir a vida, pedir para o Senhor que eu não ia pedir para ele me dar a vida da minha mãe, mas que ele fizesse a vontade dele, porque eu não queria ver a minha mãe debilitada numa cama, pois eu não podia determinar a vontade do Senhor, o que ele almejasse, que fosse para ser o melhor para a vida da minha mãe, que ele fizesse. E eu sei que nesse processo todo, a minha família, a gente sempre foi muito unido, porque meu pai sempre ensinou isso desde a gente pequena. Sempre meu pai, tudo que ele dá para um, ele dava para outro, e ele sempre exigiu da gente que a gente fosse muito unido. Embora meu irmão não se entrosou muito nisso, não entendeu muito isso, mas isso também faz parte de um processo para que acontecesse isso na minha família, para que a gente pudesse trabalhar esse lado que Jesus Cristo mostra pra gente, que é da gente não fazer diferença das pessoas, mesmo que elas sejam desgarradas e muitas vezes muito rebelde, que a gente enxergue a pessoa pela alma. E assim, eu tenho certeza que, embora a gente não aceitasse meu irmão, mas também faz parte do processo de aprendizado e crescimento da nossa família, para que a gente possa talvez ajudar outras pessoas ou fazer mesmo a obra do Senhor, não pensando pelos defeitos das pessoas, porque Jesus Cristo mostrou isso quando os próprios discípulos que ele escolheu, cada um tinha uma dificuldade, cada um tinha uma personalidade, ele não olhava aí pelas dificuldades e pelas personalidades, por exemplo, que nem Judas traiu Jesus. Pedro era uma pessoa impossível, embora fosse muito amigo dele, ele não olhou por essa característica que eles tinham, mas olhou pela alma e pela salvação dele. E talvez isso, o acontecimento do nosso irmão na nossa família, com certeza foi para que a gente pudesse enxergar dessa maneira. E em vários momentos Deus me concedeu escapes, porque não foi fácil, e não é fácil ainda para mim. E um deles foi voltar para o mercado de trabalho, que eu fiquei quase 2 anos trabalhando, que foi como uma forma de aliviar um pouco a carga que eu estava carregando de ver minha mãe doente, de muita batalha. E aí quando minha mãe também, quando a gente descobriu que ela estava com tumor maligno, estava com câncer, que aí aumentou mais ainda a carga, um dia eu cheguei nesse quarto aqui e assim, eu deitei no chão e falei assim: Senhor, eu não vou suportar ficar sem minha melhor amiga. E conversei com o Senhor abertamente. Falei tudo que eu estava sentindo, como que estava meu coração. E eu falei assim: Senhor, eu preciso de um escape, porque eu não vou suportar. E aí o Senhor tocou numa amiga minha que fez faculdade comigo, que ela tá super bem assim financeiramente, e ela me presenteou uma viagem para eu passar alguns dias com ela. E nessa viagem, ela tá morando em Cuiabá, ela falou assim: ó, vem pra cá e fica comigo alguns dias e eu vou te levar para você conhecer a Chapada dos Guimarães. E aí, assim, a minha viagem foi adrenalina em todo o tempo, desde eu viajar de avião, porque a minha crise de ansiedade era tão extensa que eu não estava conseguindo nem dirigir direito. Quando eu me sentia em algum lugar que eu estava encurralada, tipo, eu pegava muito trânsito. Eu amo dirigir, dirijo desde os 16 anos. E aí, quando eu pegava muito trânsito, eu ficava num estágio que minha perna amolecia e eu falava assim: Senhor, me ajuda eu levar esse carro até o final, porque era horrível, era uma sensação assim que eu não conseguia controlar, de tanta ansiedade. E aí quando eu pensei que eu tinha aceitado o convite, mas que eu ia pegar um avião
ia entrar dentro do avião, avião todo fechado, ia subir. E se me desse crise de ansiedade, como é que eu ia sair do avião? Não tinha como. Aí eu, pelo amor de Deus, irmãs, me ajudem em oração. E comecei a orar, e falei assim pra minha amiga, olha, não sei não, eu tô muito ansiosa, eu não sei se eu vou conseguir viajar de avião. Aí minha amiga, Elisete, pelo amor de Deus, né? E aí eu falei assim, meu Deus, eu dei minha palavra, eu não posso voltar atrás. E aí eu sei que Deus usou a mãe dela para vir num evento aqui em São Paulo e a mãe dela quis ir embora comigo para lá para a viagem. E no caminho todo da viagem ela foi conversando comigo e eu sei que nos momentos que eu tinha ansiedade a mãe dela falava assim, olha para mim, Elisete, e aí vamos conversar. E aí eu fui conversando e eu sei que aí passava aquela ansiedade, nossa, mas coisa horrível. E aí também, quando eu cheguei, eu fui o aeroporto era para eu ir para Congonhas e eu fui para Guarulhos. Olha a adrenalina. Aí tive que voltar de Guarulhos, a mãe dela doidinha comigo lá em Guarulhos. Ainda bem que eu tinha ido muito cedo e deu tempo de eu chegar novamente no aeroporto de Congonhas. Quando chegou lá, que foi no dia que nós fomos para a Chapada de Guimarães, eu tive que andar 8 quilômetros mata fechada adentro. É muito quilômetros para andar, gente. É muito. E tinha no caminho, no percorrer do caminho, 7 cachoeiras. E a primeira cachoeira tinha uma queda assim enorme. E eu fui andando assim, eu sempre tentei aprender a nadar, mas eu nunca consegui aprender a nadar. Mas até aí eu vou na água e fui andando. Aí cheguei na primeira queda de água, eu achei que aquela queda de água, tipo, tava maravilhosa. Aí tava nós lá tirando foto, bagunçando naquela queda de água e brincando. Aí um dos amigos da minha amiga pegou e foi pra mais pra frente. E era uma queda bem forte. Aí ele falou assim, gente, vem aqui, porque pra vocês verem que massageador maravilhoso que tem aqui. Eu achando que era do mesmo tamanho, porque ele tava lá, dava pra ver ele, né? E tô andando. Quando eu ando e piso assim, cadê o chão? Ai, começou a me dar uma agonia. Eu, Senhor, vou morrer afogada. E aí, eu subi assim, aí tipo, falei pras meninas, me ajuda. E elas acharam que eu tava brincando, porque a gente tava tudo brincando, tirando foto e não tava acreditando. Aí que elas viram que eu subi e desci. E aí uma das amigas dela pegou e se tocou, aí foi me puxando. E eu para controlar aquele... Para não puxar ela para dentro da água, e eu fui, Senhor, não deixa eu puxar ela para dentro da água. E assim, equilibrando. E eu sei que fazia mais de semanas que eu não conseguia dormir. E eu tava com a dor de cabeça insuportável. E aquele susto foi tão extraordinário que na hora que ela me tirou da água, deu um estanque assim na minha cabeça e sarou aquela dor de cabeça que eu tava. E assim, e hoje assim, claro, foi vários sustos, mas eu acredito e tenho certeza que foi Deus me aliviando o que eu tava sentindo para que eu pudesse controlar mais minha ansiedade e pudesse resistir o que tinha por acontecer, o que vinha por acontecer, né? E o nosso Pai Celestial preparou na vida de uma das minhas irmãs também que o seu chefe tivesse a mesma enfermidade que minha mãe e ele comprou um medicamento de ponta que mandou trazer dos Estados Unidos que estava fazendo tipo efeito eficaz para a doença. E esse fez o tratamento e não precisou tomar todo o medicamento. E se lembrou que poderia ajudar minha mãe se doasse parte do medicamento que sobrou, pedindo para sua médica, que é também uma top de linha, ela é uma médica super conceituada em gastro e ela faz conferência no mundo inteiro, e pediu para ela ver minha mãe, para ver se minha mãe poderia tomar o medicamento, porque o caso da minha mãe, ele explicou o caso da minha mãe para ela, e que já tinha tomado medicamento, não tinha feito efeito, e como esses medicamentos tinham efeito colateral, talvez a minha mãe não podia tomar. Aí pediu para ela dar uma olhada na minha mãe, e aí ela se interessou pelo caso da minha mãe, e falou assim, não, traz ela aqui que eu vou atender. E quis atender a minha mãe de graça.
E aí, quando ela viu a minha mãe, ela pegou e ela que detectou que tava o tumor, que tipo assim, a minha mãe tava mal. E aí ela chamou minha irmã e falou assim pra minha irmã: a sua mãe tá muito ruim. E assim, o que que ela pedir, vocês façam, porque do mesmo jeito que ela tá vivendo por milagre até agora, vocês não sabem até que dia que vocês vão ter ela, né? E aí, é, após passar por situações de milagre de Deus, ela fez uma cirurgia chamada radioablação, onde queima o tumor com uma seringa enorme, com um vídeo na ponta da seringa, com álcool dentro dela, injeta onde que está o tumor e queima e volta, e aonde que tem eles queimam uns pedaços por fora, porque se tiver resquício de maligno é queimado e para não voltar mais. E aí só que assim, a minha mãe tinha problema de coração, aí como ela foi muito choque para o organismo dela, é, o, ela começou a ficar muito ruim. Ela, tipo, fez a cirurgia, não fez efeito nenhum, assim, ela veio para casa ótima. Mas quando passou alguns dias, a minha mãe começou a dar susto na gente. E assim, o susto não foi fácil. Era tipo de sair daqui da minha casa achando que a gente não ia voltar mais para casa com ela. E aí ela foi passando por vários sustos, de várias vezes ir para o hospital muito mal e foi se recompondo. E aí foi liberado para ela tomar o medicamento no Hospital das Clínicas, que a gente falou como que tinha acontecido e que se ela podia tomar, porque eles, na verdade, eles iam pedir nas clínicas, mas quando eles descobriram que ela estava com tumor, falou que ela não podia tomar mais o medicamento, porque tinha que operar primeiro o tumor. Só que Deus é tão maravilhoso e faz as coisas tudo programada, que ele fez acontecer isso, assim, da minha mãe, de outra pessoa que tinha um poder aquisitivo, doar para minha mãe o medicamento e no período certo para que ela pudesse resistir. Eu acredito nisso, que é o que viria a acontecer. Porque se minha mãe fizesse só radioablação e não tivesse começado a tomar um medicamento, ela não ia resistir. O que aconteceu depois, que foi ela passando um período de mais ou menos 5 meses que ela tinha feito a cirurgia e estava uns 3 meses tomando medicamento, a minha mãe infartou. Nós saímos daqui, ela falando pra mim assim no carro, eu falando: mãe, a senhora não pode morrer, acorda, mãe. Minha mãe desfalecendo, eu: acorda, mãe, pelo amor de Deus, eu não posso ficar sem minha melhor amiga. E assim, na época, e é muito desespero, mas hoje eu até dou risada. Minha mãe pegou e falou assim pra mim: Elisete, deixa eu morrer. E eu: mãe, a senhora não pode morrer. E vários desesperos. Aí eu sei que quando a gente não achava que era do coração, achava que era do tumor. Aí fomos lá pro INCESP. E aí quando chegou lá, a minha mãe, assim, e no dia que ela infartou, ela tava super ótima, super maravilhosa, nem tava muito feliz. E aí chegou lá no hospital, a minha mãe desfaleceu. Tipo, eles tiveram que reanimar ela e já isolou ela, não deixou mais a gente ficar com ela na sala, mandou a gente sair porque eles tinham que dar choque para ela acordar, né? Para ver se ela reagia. E aí eu sei que a gente ficou numa aflição a noite toda, ele sem dar nenhuma posição da minha mãe. E quando foi no outro dia de manhã, aí falou que o caso da minha mãe não era brincadeira, assim, que a chance era muito pouca dela resistir, mas que ela ia ficar na UTI e ter um tratamento assim muito rigoroso, né? E assim, naquele dia eu achei que a gente ia do hospital pro cemitério. E cada dia na UTI era um dia de surpresa. Tanto com minha mãe quanto as pessoas, os vizinhos dela, tudo faleceram.
tudo faleceram que estava do lado da minha mãe. Cada dia, todo dia ou eu recebi uma ligação do hospital para ir lá, ou eu chegava lá e tipo era uma notícia ruim que eu tinha, e era um susto em cima de susto. E eu sei que a minha mãe passou por esse período da UTI, né? E várias situações, e isso já passa por 2 anos que minha mãe da UTI até agora fez o tratamento, né? E quando foi terça-feira passada que eu falei para vocês que eu ia contar do milagre, mais um milagre que aconteceu na vida da minha mãe, o médico que acompanha o tumor da cirurgia dela, que estava fazendo vários exames para ver como que estava procedendo a cirurgia, deu alta para ela, dizendo que aonde que ela operou o tumor maligno, que a cirurgia foi efetuada com sucesso e não tem mais nenhum vestígio de tumor em volta da onde que foi feito a cirurgia. E o vírus que tinha, né, desde quando ela terminou de tomar o medicamento, uns dias depois, negativou o vírus, que é assim maravilhoso para o outro tratamento que não tinha negativado, negativou o vírus. E o fígado da minha mãe não vai voltar assim, porque o fígado o órgão da gente que ele se regenera. Só que no caso da minha mãe funcionava menos que 10%, então estava muito deteriorado. Aí então o médico falou assim que ele não vai se recompor como era antes, mas ele está com certeza melhorando cada vez mais. E assim, isso é para a glória do Senhor. E assim, gente, o Deus que a gente serve, ele é maravilhoso e vale a pena, assim, cada sacrifício que a gente passa em estar diante da vontade do Senhor, cada sacrifício, cada coisa que a gente abre mão da gente não fazer para não exercer o desejo da nossa carne, ou exercer os desejos do mundo, ou para agradar alguém lá fora no mundo, vale a pena. A minha mãe tem uma obediência, assim, uma fé, algo assim que é maravilhoso. Ela tem uma vontade de viver, assim, que é só de Deus que vem. E isso de eu estar resistindo, para mim não é fácil. Eu passo por diversas aflições e eu não tenho, assim, a garra da minha mãe. Eu tenho até vontade de ter essa garra da minha mãe, mas eu tenho resistido porque eu tenho sido carregada pelo Senhor, e como a minha família também, a gente tem assim a convicção disso, né? Fora assim, a gente tem aprendido muito, muito mesmo, muito, muito, muito demais a minha família, e assim, vale a pena servir esse Deus, assim. É óbvio que cada um de nós temos as nossas imperfeições e temos atitudes a ser lapidadas pelo Senhor, mas é porque nós somos seres humanos, somos imperfeitos e temos que ser desta maneira mesmo, porque se a gente, com essa imperfeição, muitas vezes a gente esquece que a gente